corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho desta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui depois de 38 anos que estive aqui no jogo. Quando eu estive aqui, eu tinha 12 anos, era um menino, passei férias aqui, levei boas recordações desse lugar e hoje venho com muito orgulho, com muita satisfação, fazendo um trabalho de divulgação dessa doutrina maravilhosa e, acima de tudo, em cima do Evangelho de Jesus. E a minha satisfação é sempre maior porque hoje eu estou aqui com meu amigo e irmão Robson Fé, que também é da Casa Bezerra de Menezes, em Salvador, também, e sua esposa Márcia, que estamos aqui para fazer esse trabalho amanhã com vocês. Cheguem cedo porque nós vamos cantar amanhã de manhã antes do seminário, então cheguem aqui que nós vamos encher essa rua de música, vamos colocar os vizinhos com um pouco de inveja, não é verdade? Porque eles cantam também, nós vamos cantar muito amanhã de manhã. Então, amanhã nós estaremos aqui juntos para falar sobre o amor. E foi uma surpresa muito grande ver essa frase aqui, porque o seminário de amanhã fala do amor à luz do Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho, como é que ele trata a questão do amor, e a gente vê aqui essa frase. Então, foi um encontro de boas ideias estarmos aqui realmente. Nesta noite, nós vamos falar de um homem que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos eram o mais velho, que trabalhava com ele, e o mais novo. O mais novo normalmente é aquele que tem as ideias mais inovadoras, que é aquele que pensa diferente, que é aquele que quer sempre as coisas diferentes. E esse um belo dia virou para o pai e disse: pai, me dê a parte que me cabe do meu patrimônio. Agora observe que dentro da leitura do Evangelho, olhar as palavras é extremamente importante, embora não seja o suficiente. Nesse caso, quando ele pede o seu patrimônio, ele está falando também da sua essência. Pai, me dê a parte que me cabe da minha essência, da minha vida, para que eu possa experimentar essa vida de uma forma diferente. Esse filho gostaria de sair do tacão do pai, ele gostaria de sair da tutela do pai para aproveitar a vida. O pai lhe deu aquilo que ele pediu e dividiu da seguinte maneira: 2 partes para o mais velho e 1 parte para ele. Porque era tradição naquela época que o primogênito receberia 2/3 da fortuna do pai. O pai deu apenas 1/3 para esse filho. Ele saiu muito feliz e foi aproveitar a sua vida. Foi gastar com farra, com tudo aquilo que era possível. E um belo dia, aquele lugar onde ele foi gastar o seu dinheiro entrou em crise. Aquele tempo também tinha crise, viu, gente? E essa crise pegou aquele lugar de tal forma que o dinheiro dele acabou rapidamente. Não restando mais nenhuma opção para a sua sobrevivência, ele foi trabalhar numa propriedade. Lá nessa propriedade, o dono era um senhor muito mau. Um senhor que tratava os seus funcionários como se fossem animais. E não dava de comer para esse rapaz. Ele começou a passar fome. Ele começou a ter muita necessidade. E um belo dia ele se lembrou do seu pai, que apesar de ser um homem muito firme, muito duro, muito seguro, era um homem que jamais havia abandonado um funcionário seu à míngua e teria dado sempre de comer, pelo menos, a essas pessoas. E ele disse então, na sua ideia: voltarei à casa do meu pai para poder ser tratado por ele como um empregado. Direi a meu pai: errei contra você, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho, por isso eu gostaria que você me contratasse como se eu fosse o seu funcionário. Ele só estava agora interessado em não comer mais alfarrobas ou bolotas, que eram as comidas dadas aos porcos. Ele queria comer um pedaço de pão, tomar um cafezinho. Ele queria talvez tomar uma água fresca, coisa que ele não podia ter naquele lugar onde ele estava. Esta parábola, ela trata a respeito
de um fundamento essencial das nossas vidas, porque se formos olhar o que esse menino experimentou, uma coisa que nós na doutrina espírita conhecemos bastante, falamos muito, chama-se livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio não é se eu posso decidir ou não posso decidir simplesmente, mas é eu ter a possibilidade de fazer algo que minha cabeça me manda fazer, mesmo que alguém me proíba de fazer. Então, nesse momento, esse jovem tomou uma decisão e resolveu seguir sua vida e tomar sua decisão e fez sua escolha. E nós falamos de livre-arbítrio. Será que esse jovem tomou uma decisão realmente baseado naquilo que era o seu desejo? Será que esse jovem foi realmente dono da sua decisão? Aí a gente se lembra que quando a gente entra num bar e pede um refrigerante e o rapaz traz uma garrafa de Pepsi e bota em cima da mesa, você pensa o quê? Pode ser. Esse pode ser significa eu posso tomar uma Pepsi, eu não sou escravo da Coca-Cola e vou tomar a Pepsi. Não é verdade? Muito bem, então você é dono do seu nariz. Mas antes de ser dono do seu nariz, a propaganda da Pepsi se encarregou de tomar conta dele por você. A propaganda da Pepsi se encarregou de encher sua cabeça de decisão. Porque o processo do livre-arbítrio não é só o desejo, é simplesmente você saber que qualquer decisão que você tomar, ela estará baseada nos seus valores. E os valores têm a ver com aquilo que eu acredito, aquilo que eu trago para a minha vida, aquilo que eu construo na minha vida. Isso é valor e isso serve para decidir. Este jovem queria a parte da matéria. Ele queria viver a essência da matéria. Quando a gente vai lá na Gênesis e que a gente vê aquele momento onde Adão e Eva, fui longe, eles buscavam a parte da consciência e por isso comeram da árvore do saber e da razão e foram expulsos do paraíso. Eles na verdade tomaram uma decisão também de viver às custas das suas próprias decisões. Adão e Eva naquele momento disse: não quero viver no marasmo de um paraíso, eu quero viver sim tomando as minhas decisões e assumindo as consequências da decisão que tomei. Então esse jovem também foi expulso do paraíso, olhando na perspectiva de ser filho de um pai rico e de viver sobre a égide do dinheiro, do conforto. Ele foi para outro lugar, porque neste outro lugar que ele estava, ele se sentiria melhor. Se formos pensar na nossa jornada evolutiva, o que é que nós fazemos com os nossos espíritos? Em um primeiro momento, quando somos criados, vamos estagiar aonde? Na pedra. Na pedra nós vamos estagiar porque ali na pedra ela nos dará a condição, o mineral nos dará a condição de estruturar as nossas formas perispirituais, nos dará a condição de estruturar a nossa identidade formativa, porque a única coisa que o mineral pode dar para um perispírito, que também é matéria, é consistência material. A partir do momento em que essa consistência é conseguida, nós vamos estagiar agora na planta. E a planta vai nos dar o quê? A planta vai nos dar também agora um sistema. O sistema de respiração, a fotossíntese, o ciclo, o fluxo da seiva dentro da planta, tudo isso fará com que este mecanismo espiritual comece a se habituar com um funcionamento sistêmico de um corpo, de um organismo. Ato contínuo, vai-se agora para um animal. Lá no animal vai se experimentar agora o instinto, a sensação. Vai se experimentar agora o primarismo das emoções básicas do ser humano. A mãe vai experimentar a maternidade. O pai vai experimentar a caça, vai experimentar o provimento,
vai experimentar uma série de coisas que o ser humano depois virá fazer. O que é que o animal ainda não tem? Consciência. O animal não tem consciência porque ele ainda não tem o cérebro que nós temos. No momento em que esse espírito se junta a um princípio inteligente, aonde ele adquire a possibilidade agora de animar um corpo que tem um cérebro como o nosso tem, nós podemos agora ser os espíritos com E maiúsculo. Espíritos que vamos estar vivendo agora dentro de corpos que podem pensar, decidir e, mais do que tudo, se arrepender do que fazem. Um cão que morde uma pessoa, ele jamais vai ter uma crise de consciência e ficar remoendo as razões por ter mordido a pessoa. Ele pode se sentir triste por ter mordido o seu dono, mas ele não vai saber por que ele está triste, nem por que ele mordeu, nem o motivo dele estar triste e ter mordido e tudo junto. Ele não vai. Ele vai simplesmente agora estar vivendo a sua animalidade como é natural de um cachorro viver. O ser humano é diferente. O ser humano, quando faz alguma coisa errada, ele remói na sua cabeça o erro que cometeu. Ele se arrepende. Ele tem possibilidade de mudar a decisão tomada e começar de novo, seguir um novo caminho. É por isso que nós precisamos dos estágios evolutivos na carne e também no espírito. É por isso que nós precisamos viver o nosso tempo na carne e vivermos o nosso tempo no espírito, porque é a partir daí que vamos adquirindo consciência do que fizemos e vamos construindo as experiências evolutivas do futuro para novas vidas, para novas experiências. O que fazemos é exatamente o que esse jovem fez. Nós nos jogamos na vida material. Nós nos jogamos nas sensações materiais. Porque essas sensações materiais, elas são aquelas que dão forma à nossa consciência. As dores, os amores vividos, experimentados, os sofrimentos derivados dos apegos que temos, tudo isso será resultado deste processo de reflexão. Se nós não tivéssemos o corpo, não teríamos como passar pelas experiências que somente humanos podem viver. As experiências de termos uma família, de sabermos distinguir o certo e o errado, e muitas vezes acharmos que o errado é certo. Essa questão de certo e errado no planeta Terra é uma coisa muito complicada. Porque se você chamar seus amigos para comer um churrasco de uma vaca no final de semana, eles vão ficar muito felizes com você e vão achar que você é um cara legal, uma pessoa ótima, gosta dele. Mas se você fizer a mesma coisa na Índia, você vai ter que preparar uma passagem para morrer, porque lá a vaca é sagrada. Então o certo e o errado muda de endereço, mas o único certo e o único errado que não muda de endereço é o certo e errado que promanam das leis divinas, das leis naturais. É sobre essas leis naturais que nós transformamos as nossas vidas. É sobre o tacão dessas leis que nós construímos as nossas experiências aqui na Terra. Como é que nós sabemos disso? Quando eu vou ao encontro da minha natureza, eu sempre estou bem. Quando eu vou de encontro às leis divinas, eu sempre me machuco. O que é a dor? É o lembrete de Deus para dizer que nós estamos indo pelo caminho errado. Se não houvesse a dor, não haveria a reflexão. Se não houvesse a dor, não haveria o pensamento. Vocês já viram alguém no Fausto, na riqueza, na alegria plena, pensar na vida? Ninguém pensa. Todo mundo acha que a vida é um carnaval, que a vida é uma eterna festa. Mas quando a dor chega, aí começo a pensar, meu Deus, eu devia pensar diferente, eu devia agir diferente, eu devia ser diferente. Por quê? Porque está doendo. Então, quando começa a doer muito, é porque eu estou errando muito.
Pode ser que não seja agora. A dor e a cobrança podem não vir imediatamente, mas virá um dia, desde que eu esteja agindo em contrário à lei da natureza. A lei da natureza me diz que se eu largar esse livro, ele cai. Mas observe que nenhuma lei da natureza diz assim: Paulo, você é proibido de largar o livro. O jovem não era proibido de sair da casa do pai, mas ele saiu. E o que aconteceu com ele? O que acontece com todo mundo que gasta e não bota no lugar. Todo mundo que só faz gastar e não deposita nada naquilo que gastou, vai faltar. E isso falta o dinheiro, isso falta a saúde, isso falta tudo em nossas vidas. O que esse jovem recebeu do seu pai foram talentos. Talentos que são instrumentos para o exercício da sua vida. E me passa aqui uma outra passagem do Evangelho, outro trecho do Evangelho, que fala justamente dos talentos. Diz que esse homem tinha 3 servos e deu a cada um pedaço da sua fortuna. A um deu 5 talentos, a outro deu 3 e a outro deu 1 talento. Depois de 3 anos ele retorna à casa do seu pai, ele retorna à casa da sua fazenda e lá ele vai encontrar os 3 servos de novo e vai tomar conta desse dinheiro que ele emprestou. O que ele havia dado 5 talentos, vai lhe devolver 10 talentos. Ele vai dizer: servo bom, fizeste muito com o pouco que lhe dei, entra no gozo da minha morada. Logo em seguida, um outro que ele havia entregue 3 talentos, lhe dá 6 talentos. Ele diz: servo bom e fiel, fizeste muito com o pouco que lhe dei, entra no gozo da minha morada. Observe que um tinha 5, deu 10, o outro tinha 3, deu 6. Não é questão de quanto, é questão de o que ele fez. Ele dobrou, ele aplicou, ele usou o talento corretamente. Aquele outro que recebeu 1 talento disse: Senhor, eu fiquei com medo de gastar seu dinheiro. Eu sei que o Senhor é um homem previdente, que espalha, que junta onde não espalha, é um homem que tem todo esse cuidado com o seu dinheiro, e eu simplesmente o enterrei. Eis aqui o seu talento. Deu de volta a ele exatamente o que havia recebido. Ele disse: servo mau e preguiçoso, por que não aplicou meu dinheiro? Se tivesse voltado do Bradesco, teria rendido juros, e você teria me dado depois pelo menos o juro da poupança desse dinheiro. E ele simplesmente foi jogado às traças porque não usou o talento corretamente. O jovem não usou o talento corretamente, como nós também não usamos. Nós chegamos aqui na terra, ganhamos um corpo cheio de saúde. O que eu faço com ele? Sento na frente da televisão e começo a comer amendoim, pipoca doce. E a partir daí as minhas taxas começam a se alterar, e eu digo: meu Deus do céu, não vou poder mais comer a minha pipoquinha doce. O meu corpo está sendo dilacerado pelo tempo. As minhas decisões, elas são sempre no futuro. Segunda-feira eu começo a dieta. Olha, o Réveillon vem aí, e eu vou, a partir do Réveillon, eu vou mudar tudo. Não vou mais comer carne de porco. Vou fazer exercício, vou andar de manhã, vou comprar um tênis novo. E a gente vai sempre protelando as decisões. E esse corpo, que foi um talento, ele vai sendo estragado sem uso. As pessoas recebem o talento da inteligência e não usam. Recebem o talento da palavra e não usam. Recebem os 2 braços perfeitos e não usam. E a gente vê pessoas que nascem sem os braços e fazem exatamente aquilo que era esperado de alguém que tivesse os braços. Esse talvez esteja fazendo muito com o pouco que recebeu. Mas aquele que não fez nada com o muito que recebeu é realmente um servo preguiçoso. Este menino que saiu e que jornadeia agora na matéria, somos todos nós, que precisamos passar pelos perrengues todos da vida
para compreender que a casa do Pai é muito melhor. É melhor ser o menor na casa do meu Pai, porque sendo o menor na casa do meu Pai, eu serei o maior aqui entre os homens. Como era João Batista. João Batista era o maior entre os homens, mas dentre os homens, os filhos da casa do Pai, ele era um dos menores. Aquele que se fizer o maior será rebaixado, e aquele que se fizer o menor será exaltado. São tantas advertências que estão no Evangelho, são tantos os lembretes que estão no Evangelho, que a gente fica tonto de saber, meu Deus, eu posso fazer tudo, menos dizer, eu não sabia. Alegar ignorância diante de tantas evidências, de que a vida nos foi dada para ser vivida e experimentada no máximo possível. Agora observe, para que o jovem precisasse tomar uma decisão, ele foi no fundo do seu poço. Ele enfrentou todas as suas adversidades, para então agora, de posse da sua consciência, decidir voltar para a casa do Pai. Nós buscamos aqui na terra felicidade, como diz seu Jorge, é estar em tua companhia, é estar contigo todo dia, é ouvir orar a noite inteira. Isso é felicidade. Felicidade, uma casinha pequenina no alto da serra, uma casinha branca com rosinha. A felicidade bucólica, a gente imagina que isso seja felicidade. Felicidade é ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas a felicidade, essa felicidade que nós gostamos tanto, ela é um presente que a natureza nos deu. A felicidade é essa que nós gostamos de sentir, essa felicidade do riso, essa felicidade das sensações, das emoções externas. Ela nos foi passada pela natureza da seguinte maneira: pense uma mulher engravidando, tire toda a emoção da mulher, tire todo o sentimento da mulher. O que é um filho na barriga da mulher? Um tumor que cresce, faz a barriga ficar grande, dá enjoo, dói, é complicado sair depois. Eu pedi para vocês tirarem todo o sentimento. Se isso não tivesse sentimento, qual era a mulher que ia querer ser mãe? Nenhuma. Mas a natureza é muito sábia, e ela dá à mãe uma injeção de amor tão grande, tão absoluto, que aquele bolinho aqui da barriga vira algo sagrado, e o filho se transforma no ser mais iluminado que pode existir sobre a face da terra. Nada se compara a uma gestação, do ponto de vista da beleza do mundo em renovação. Então, quando nós olhamos esse sentimento que brota na mãe para que a mãe tenha vontade de ter os filhos. E isso vale para a natureza inteira. O gato, quando pare, seu filhote lambe e cuida e toma conta, até a hora que eles não precisam mais da mãe e vão embora. O problema é que o ser humano precisa da mãe um pouco mais, e ultimamente um pouco mais. Aí tem os jovens de 35, de 43 anos, que ainda precisam da mãe. Mas este é um marcador biológico, gente. A felicidade, essa felicidade é fruto de neurotransmissores na cabeça da gente. É fruto de dopamina, de ocitocina, de noradrenalina. É fruto de hormônios que acontecem no cérebro de uma mãe e de um casal apaixonado. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Então, esses hormônios que acontecem na cabeça de uma mãe fazem com que a mãe se torne induzida ao amor num primeiro momento. Ela passa a amar aquele que ela não conhece.
Depois ela se apaixona porque o Espírito vivifica essa relação. Então nós buscamos sensações que são produzidas pelo corpo. E o que acontece com o corpo? O corpo é emoção, o corpo é sensação, e o corpo envelhece, o corpo se modifica ao longo do tempo, e as sensações se modificam, e tudo se modifica ao longo do tempo. E as pessoas vão descobrindo que aquela felicidade ela era efêmera. Porque essa felicidade química ela passa, ela não é duradoura. Vocês já viram alguém andando na rua assim? O tempo inteiro? Os que eu conheci estavam com camisa de força internados no hospício. Porque o ser humano precisa também da ausência da felicidade. Para quê? Para buscar os momentos felizes. Se nós tivéssemos uma única relação sexual e o prazer daquela relação fosse eterno, nós seríamos todos filhos únicos. Porque o pai e a mãe iam ficar o tempo inteiro. A ausência da vontade, e a vontade causa a repetição. Isso é muito automático do corpo que nós habitamos. Mas a felicidade que nós estamos falando é a felicidade da vida eterna. Esta felicidade é uma espécie de felicidade que atua em nós o tempo inteiro, sempre. É uma felicidade que, quando chega, jamais vai embora. É aquela água que jamais dá sede de novo. Então, essa felicidade é a felicidade que o filho só vai conseguir quando ele entender que o lugar dele é na casa do pai. Quando ele entender que não é a sensação do seu corpo que lhe dará felicidade, mas a contemplação, a realização da sua volta à casa do pai. Isso também vale para todos nós. Quando esse indivíduo vai executando no caminho a experiência de voltar para casa como um fracassado, vai dizer: meu pai, eu errei, eu agora queria lhe pedir desculpa, mas não precisa me perdoar, eu agora só queria que você me deixasse entrar e me aceitasse como empregado, me trate como um funcionário seu. Só que quando ele vem chegando na beira do caminho, que o pai o avista, sai correndo em direção a ele, voa no pescoço dele, dá um monte de beijo, grita para os seus empregados: venham imediatamente, tragam a túnica, os chinelos e o anel, peguem o cordeiro mais cevado e matem, para homenageá-los à volta do meu filho. Que surpresa para esse filho, hein? Porque ele achava que quando ele chegasse em casa, quebrado, sem dinheiro, o pai ia jogar ele no lixo. Vai embora, já te deu o que você queria. Era assim que ele imaginava o pai. Mas o pai jamais faria isso com seu filho. O pai abriu os braços, encheu o filho de beijo e disse: venha, meu filho, para minha casa. Só que ele tinha um irmão mais velho que olhava desconfiado e disse assim: meu pai, eu estou com você do seu lado, fiz tudo que você me mandou, nunca traí você, e no entanto você nunca matou um bezerro para eu chamar meus amigos para comemorar. Ele disse: meu filho, você está do meu lado todo sempre, e tudo que é meu é seu, mas nós precisamos comemorar, porque seu irmão estava morto e foi ressuscitado. Ele estava perdido e foi encontrado. É a noção de morte, de vida, que Jesus tanto falava, de vida eterna. Eu irei morrer na carne, mas irei renascer para uma vida eterna. É aquilo que Paulo dizia sobre a ressurreição, o de verdade. E todos esses processos que nós estamos ouvindo sobre um renascer, uma oportunidade de reviver, e a gente fica pensando que talvez um dia Jesus Cristo volte montado numa nuvem para separar os bons dos maus, e Jesus Cristo certamente nos dirá:
as ovelhas estão para o lado de cá, os bois para o lado de cá e tal, e eu vou dizer que você é bom, que você é ruim, e a gente fica esperando o dia do juízo final, o apocalipse. Esse dia talvez não chegue da forma que nós estamos imaginando. Este dia talvez não seja no formato que nós estamos pensando, porque este dia é o dia do juízo da nossa própria consciência. É o dia em que a nossa consciência acorda de manhã cedo e diz: a partir de hoje a minha vida será diferente. A partir de hoje a minha vida será de outra forma. Eu não mais me deixarei trair pelas ilusões dos sentidos que não duram, da felicidade que passa rápido, e vou buscar sim a felicidade eterna a partir da compreensão de que eu sou um ser eterno, e como ser eterno eu tenho o direito de encontrar o caminho da minha felicidade. Muitas pessoas ficam imaginando que vão ser felizes depois que morrer. No nosso movimento, nós temos muitas pessoas que acreditam que estão acumulando bônus hora, entregando pães pelas ruas, lavando o chão, se tornando pessoas até humildes. Mas muitos de nós ainda temos dificuldades com coisas pequenas como perdoar, pequenas como abraçar alguém. Porque quando Jesus chegou, Jesus não trouxe uma mágica. A coisa mais importante dos ensinamentos de Jesus é que Jesus foi diferente dos seus patrícios, dos seus contemporâneos. Enquanto aqueles que faziam milagres usavam chinas, usavam poções mágicas, os druidas, naquela região ali onde hoje é a França, na Gália, aquele povo vivia fazendo chá com erva, essas coisas todas. Era assim que se curava naquele tempo. Como é que Jesus curava? Jesus curava com o cuspe, com a palavra, com a mão, mais nada. Ele era diferente porque ele tinha altivez, ele sabia exatamente o que ele queria dizer, ele sabia exatamente o que ele queria fazer. E as pessoas que criam nele acreditavam nessa sua capacidade de desenvolver as curas nas pessoas, e mais importante de tudo, as transformações que ele causava nas pessoas. Quando eu penso neste filho que vai à casa do pai, eu me lembro de Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma mulher que dizem, a história não confirma, mas vamos embarcar na história que nós conhecemos, que era uma mulher da vida, rica, muito rica, uma viúva que tornou-se rica pelas heranças sucessivas dos seus maridos mortos. Mas era uma mulher que gostava do prazer, da luxúria, tinha uma casa bonita em Magdala. Magdala era uma cidade que ficava à beirada ao mar de Tiberíades, e que nesse mar de Tiberíades, o mar da Galileia, ele podia fazer ali o passeio através do barco para todos os lugares, Cafarnaum e todos os lugares da Decápole que estavam em volta do lago de Tiberíades, o mar da Galileia. E a partir daí, esta mulher um dia soube da presença de Jesus e foi ao seu encontro. Quando ela esteve com Jesus, conta também em um relato que não é muito claro, mas que é um relato que nós também estamos adotando aqui, apenas para contar a nossa história. Ela entra na casa de um tal Simão, um homem rico, e de um vaso de alabastro ela derrama um nardo puro, que era um unguento absolutamente caro, caríssimo. Era como se fosse um Chanel número 5. E ela derrama esse nardo puro e unta Jesus da cabeça aos pés, lavando ele com seus próprios cabelos e lhe beijando os pés. Simão disse: você conhece essa mulher? Você sabe de onde ela vem? Ele faz assim para Simão: Simão, você tem dois devedores, dois credores, e um deve 100, o outro deve 1. E esses devedores que estão ali
eles são perdoados. Quem você acha que vai ter mais gratidão? O que devia 100 ou o que devia 1? O que devia 100, pois é. Eu cheguei na sua casa, você não me beijou, você não trouxe nada para eu lavar meus pés, você não me derramou nenhum tipo de perfume na cabeça, você não fez o que essa mulher fez por mim. Vai, mulher, que os seus pecados estão perdoados. Esta mulher sai e transforma a sua vida, passa a ser uma seguidora de Jesus. Ela começa agora a fazer a reflexão que o filho pródigo fez, porque ela, apesar de viver na felicidade da matéria, ela comia as bolotas dessa ilusão, ela comia a alfarroba dessa ilusão, e por isso um dia ela disse: não aguento mais, eu preciso dar um jeito na minha vida, e resolve então voltar à casa do pai. E volta à casa do pai desse jeito. O pai, do mesmo jeito, abre os braços para ela, como Jesus abriu. Magdala vai seguir Jesus, e quando Jesus morre, ela é avisada de primeiro da sua presença. A presença de Maria na vida de Jesus é muito mais intensa do que nós podemos pensar. Filipe diz, inclusive, que eles se beijavam na boca, que eles tinham uma relação muito intensa, e eu acredito nisso. Tamanha a profundidade desta relação entre os dois. Quando Jesus morre, ela vai caminhando pela beira do lago e de repente vem um grupo de leprosos de lá para cá. Eles buscavam Jesus, eles buscavam a cura, e ela então resolve explicar a eles que Jesus havia morrido. Sobe no banquinho e, ao invés de simplesmente querer curá-los, ela fala do que ela ouviu. Tamanha era a bênção daquelas palavras, o doce daqueles verbos, que simplesmente aqueles homens caíram de paixão por Maria. E Maria entendeu o seu verdadeiro lugar, e vai com esses homens para o lugar mais imundo que existia, que era o Vale dos Leprosos. No Vale dos Leprosos ela vai viver com eles como uma leprosa que não era, tornou-se depois. Um belo dia ela descobre que ela está doente, mesmo assim persevera na sua missão, e antes de morrer ela vai ao promontório de Éfeso, aonde João, o filho querido, o discípulo mais amado, teria levado Maria para fundar ali a Igreja da Santíssima. E Maria vai ao encontro de Maria, a Santíssima, a mãe de Jesus, andando de noite, porque o sol causticante era pior do que o do João, as feridas doíam, e ela tinha que viajar à noite nesse fresquinho maravilhoso. E quando ela chega em Éfeso, Maria vem ao seu encontro e pega a sua nova filha nos braços, e antes de vê-la morrer, Maria tem a certeza absoluta da transformação que Jesus podia fazer na vida das pessoas, tem certeza absoluta da missão redentora de Jesus sobre a terra, que até uma pessoa como Maria era capaz de fazer a volta à casa do Pai. Não só Maria, mas muitos daqueles homens que estavam com Jesus também voltaram para a casa do Pai. Aqui na terra, nós temos muitas pessoas que fizeram em vida a volta à casa do Pai. Nós temos Irmã Dulce, mas temos outros exemplos que são mais interessantes. Nós temos Francisco de Assis. Francisco de Assis era um homem rico, filho de um dos homens mais ricos da Europa. Nasceu em berço de ouro, nasceu para ser um rico comerciante, mas a sua natureza não permitia isso. O seu pai queria, porque queria que o filho fosse diferente, mas não dá, a natureza não dá. E Francisco, para provar o pai que era um cara, ele foi para a cruzada. No primeiro embate que ele teve lá, ele ficou ferido e teve que voltar para casa. E um dia Francisco viu: Francisco, reerga a minha igreja. Olha como ele era inocente. Ele era tão inocente que ele carregou pedras achando que a voz queria que ele construísse uma igreja.
E ele entendeu que não era pedra que ele precisava fazer. Ele precisava recuperar a mensagem natural, original de Jesus, para trazer à humanidade o exemplo da transformação de um homem como qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode fazer isso. E Francisco fez. Francisco tinha uma paixão por Clara, uma paixão carnal, como ele dizia, pele. E um certo dia ele teve tanta vontade de Clara, que o que socorreu ele foram as roseiras. Ele se jogou em cima das roseiras para que os espinhos tomassem conta da sua vontade de estar com Clara. Francisco penou, gente, porque a sua humanidade gritava dentro dele, mas ele foi persistente em voltar à casa do Pai. Além de Francisco, nós temos um homem que salvou 800 milhões de pessoas. O nome dele, Mohandas Karamchand Gandhi. Este homem, simplesmente, era um menino, também filho de pais ricos. Olha que coisa interessante. O pai de Gandhi era rico, ele tinha uma espécie de um cargo vitalício, uma espécie de senador da república, repetido assim, de pai para filho. E isso era um cargo que dava um prestígio, eles tinham casas, várias casas, e Gandhi era um menino tímido. Ele era tão tímido que ele tinha medo de enfrentar os seus colegas na escola. E quando acabava a aula, ele ia embora rapidamente para não enfrentar ninguém. Casou aos seus 13 anos de idade. A sua noiva era uma menina também de 13 anos de idade, muito bonita, e ele morria de ciúme dela. Ciúme de deixar ela trancada dentro de casa, porque ele tinha medo de cobra, ele tinha medo de tudo. Ele vai estudar direito, leva 3 anos na Inglaterra, e lá ele experimenta carne. E eles não podiam comer carne. Ele comeu carne. Ele, quando tinha 14 anos de idade, o seu pai, a presença do pai na vida dele era tão grande que ele fumou. Ele roubou um irmão. Ele tentou se matar. Mas na hora de se matar, a semente era para comer umas 10, ele só comeu 2. Ele e um amigo, que também estava querendo se matar. Graças a Deus ele só comeu 2. Mas um belo dia ele vem já advogado. A primeira causa dele no tribunal, ele não teve ânimo de abrir sequer a boca. Eram $10 de honorários. Ele não abriu a boca, teve que ser substituído, porque ele não tinha coragem de falar. Mas teve um dia, ele já tinha se acostumado com a ideia de ser um advogado, já trabalhava com uma empresa, ele veio num trem. E esse trem, ele está na primeira classe. Ele, como indiano, ele era como eu, talvez um pouco mais claro, mas para lá, para os sul-africanos, para os ingleses, ele era negro. E numa política de apartheid, você não pode ter um branco e um negro numa mesma cabine de trem. O homem entrou, quando viu aquele negro vestido à inglesa, resolveu chamar o guarda e botaram ele para fora do trem. Ele caiu do trem para fora. Tiraram a sua túnica, tiraram todas as suas roupas, deixaram ele quase nu, no frio da noite, da madrugada, numa estação de trem. Ele se levanta revoltado e a partir daí ele se transforma em Mahatma Gandhi. Este homem, todos nós conhecemos, tivemos a oportunidade de sentir o cheiro da sua existência no século XX. Um homem que se transformou a partir da sua humanidade. Muitas vezes, quando nós olhamos para dentro de nós, nós não temos coragem de dizer: eu sou capaz de voltar à casa do Pai. Nós não temos coragem de assumir isso e ficamos nos escorando das nossas pequenas diferenças. Porque eu ainda não sou uma pessoa capaz de perdoar. Porque eu ainda não sou capaz de amar. Eu ainda não sou capaz de fazer tal coisa. Mas todos nós somos. Quem foi que disse que nós não somos? Todos somos.
E no momento em que essa decisão é tomada, no momento em que nós partimos para trocar essa felicidade temporária por uma felicidade eterna, nós temos que ter certeza de algumas coisas. Primeiro, que nossa vida vai mudar. Vai mudar porque no convite não é para nos tornarmos monges, porque a palavra monge é uma palavra que tem o seu significado a solidão. Nós não estamos falando de ficarmos sós, estamos falando de ficarmos acompanhadinhos dos nossos companheiros, mas olharmos para a nossa família de uma forma diferente. Porque tenho irmãos, porque tenho filhos, porque tenho pai e mãe, porque eles são assim, não são de outro jeito, eles são exatamente do jeito que precisam ser, eles são exatamente da forma que para nós será a melhor forma de ser. E é por isso que nós estamos em família, é por isso que nós estamos dentro da mesma casa, é por isso que nós estamos vivendo sob o mesmo teto, para que possamos amanhã de manhã acordar e dizer: hoje é um novo dia, o dia do renascer da minha vida. A partir de hoje eu serei diferente. A partir de hoje eu não quero mais comer as alfarrobas, eu não quero mais comer bolotas, eu não quero mais me contentar com o resto que a vida puder me dar. A partir de hoje eu farei uso dos meus talentos. A partir de hoje, qualquer que sejam os meus talentos, eu colocarei em uso em função da obra que me foi dada para terminar. A partir de hoje eu serei uma pessoa melhor. A partir de hoje eu farei o meu exercício para me tornar melhor. Mas isso não quer dizer que eu deixe de ser humano. Isso não quer dizer que eu deixe de ter vontades. Isso não quer dizer que pilim-pim-pim eu tomei a pílula do professor Caramujo e me tornei, Emília, o boneco falante. Não. Isto quer dizer que eu vou passar por um processo de transformação voluntário, que eu vou passar por um desejo e às vezes vou ter vontade de me jogar nas rosas, mas tudo para que eu possa me transformar num ser melhor, tudo para que eu possa fazer exatamente o que eu vim fazer aqui. Eu não vim aqui gastar o dinheiro do meu pai, eu não vim aqui usar o anel do meu pai, eu não vim aqui comer ração de porco, eu vim aqui para entender que o sentido da minha vida é voltar. O sentido de eu estar aqui é aprender o caminho de volta. Porque lá na Gênesis existe uma árvore que não foi tocada e não podia ser tocada. Porque se nós tivéssemos a eternidade nesta nossa ignorância, nunca evoluiríamos. Mas a árvore que está no centro do jardim do Éden é a árvore da eternidade. No momento em que nós tivermos este retorno, os querubins com as suas espadas flamejantes, que estão lá guardando a espada da eternidade, vão baixar as suas armas. E como o pai que recebe o filho, vão permitir que nós nos sirvamos daquela árvore, porque aquela árvore é a que nos dará a consciência da vida eterna. Estamos vivendo hoje, este ano de 2015, sob a égide do aumento, da ampliação da consciência da imortalidade da alma. Tivemos recentemente aí um congresso espírita falando sobre esse tema, como nos tornarmos mais sensíveis de sermos espíritos, sendo humanos, vivendo as essências humanas, lidando com a segurança pública, com a educação, com a saúde, lidando com os nossos desafios da tecnologia moderna, do Facebook, do Twitter e de tudo mais. Como usar isso para transformar a sociedade em uma sociedade de guerras, uma sociedade de drogas, uma sociedade onde as pessoas estão morrendo porque estão perdendo o sentido da vida. As pessoas estão trocando Deus por Rivotril. E isso tudo fazendo com que não se ganhe absolutamente nada em troca disso. Ser moderninho é hoje assinar um ato de condenação para ter problemas de depressão no futuro, por falta de aspiração da vida, por falta de vontade de viver. Jovens, crianças de 17 anos tentando suicídio. Por que você está tentando? Porque a vida perdeu o sentido. Como perdeu? Se nem começou. Se
se nem começou. A segunda causa morte no mundo, gente, é muita gente, 800 milhões de pessoas podem morrer dentro de um cronograma de tempo por conta de problemas relacionados à depressão. Hoje no mundo são 800 mil pessoas que se matam por ano e 16 milhões de pessoas que tentam suicídio em um ano. Então, quando nós vamos olhar nessa escala de tempo, e tempo para nós é muito importante. Por que tempo é importante? Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós não sabemos se temos 50 anos, se temos 20 dias, se temos 30 horas, 5 minutos, nós não sabemos, graças a Deus não sabemos. Então por que não fazer agora? Por que deixar para depois? Esperar morrer? Olha, eu falei dos espíritas que fazem suas obras de caridade. Os espíritos estão dizendo que os espíritas estão desencarnando mal, porque chegam com carteirinha lá do espiritismo e dizem: olha, eu sou da Federação Espírita do Estado da Bahia, eu quero um lugarzinho bom para mim. Tem um lugarzinho bom para você lá no Hospital Esperança. O doutor Inácio Ferreira está lá esperando para lhe dar um calmante. Nós estamos desencarnando mal, e imagina, nós estudamos a desencarnação, a pluralidade das existências. Não é verdade? Por que desencarnamos mal? Porque nós ainda não compreendemos o nosso papel na Terra, o nosso papel na vida. Achamos que a vida e a liberdade de viver é simplesmente uma calça velha, azul e desbotada, que eu posso usar do jeito que eu quiser. Mas não é. A liberdade é ser dono do meu processo de decisão, mas ter dentro de mim pautada a orientação da decisão que eu vou tomar. E a decisão que eu preciso tomar hoje e sempre é que eu estou aqui para aprender uma única coisa: a amar. E em amando, eu estarei me libertando das amarras da minha carne, comprando a passagem direta para estar ao reino de Deus, o reino da felicidade plena que nos é dada e nos é dada de graça. Basta que nós queiramos ressignificar nosso amanhã. Basta que nós queiramos simplesmente assumir a nossa posição de seres espirituais que precisam viver as suas essências espirituais. Deixarmos de lado o orgulho, a vaidade, sermos humildes, amorosos, aprendermos verdadeiramente o valor de Deus em nossas vidas e, sem nenhuma vergonha, sermos felizes. É isso que nos espera o Pai com a túnica, o anel e o chinelo da humildade. Aquele chinelo que nós receberemos quando entendermos que não somos essas Coca-Colas todas que a gente acha que a gente é. Nós somos simplesmente centelhas divinas em busca da volta da casa do Pai. Que assim seja, meus irmãos.